mas está aí, estamos iniciando a gravação. Para aqueles, eventualmente, que por alguma dificuldade não possam estar aqui nas sextas-feiras, tem sempre o registro daquilo que a gente discute aqui. Mas sempre reforçando que é importante a presença, porque é nessa interação que se dá aqui nos nossos encontros de sexta-noite que a gente pode trazer exemplos, discutir sobre experiências e tal. Então, sempre é mais produtivo quando podem estar aqui, participando, discutindo, debatendo e tal. Tivemos a AP2, hoje, então, 10 de junho, iniciando os nossos trabalhos, já na reta final da nossa disciplina. Já fizemos a AP2. Temos hoje um bate-papo sobre... vamos falar um pouquinho sobre gestão do conhecimento, vamos falar um pouquinho sobre o tema 5 e o tema 6. O tema 5 é gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. Tem um longo texto, vocês sabem que cada tema tem, né, um capítulo desenvolvido lá no ambiente aula. O tema 5 é gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional, e o tema 6, que é a gestão da diversidade, ética e qualidade de vida no trabalho. Então, vamos falar um pouquinho sobre gestão do conhecimento, aprendizagem organizacional, que inclusive teve uma questão lá na AP2, né? Uma ou duas questões da AP2 falava sobre aprendizagem organizacional, e também teve alguma coisa na AP2 desse tema 6. Falou alguma coisinha ali. Mas enfim, nós vamos trabalhar nessas duas. Hoje, diferente daquilo que a gente estava... que adotamos como prática aqui, sempre um TDE, e aí na noite seguinte a gente discutia o tema, né, que foi alvo da pesquisa, que o pessoal escreveu e tal, a gente retomava aqui. Como semana passada foi o AP2, hoje não temos, né, nós não tivemos TDE durante a semana, e hoje não temos um tema que já tenha sido previamente estudado por vocês e que vocês tenham tido participação lá no AP2. Mas nós vamos conversar um pouco sobre gestão do conhecimento, aprendizagem organizacional, vamos falar um pouquinho sobre o tema 6, e aí tem um TDE que abriu hoje. E este TDE faz com que... abre um tema que nós vamos trabalhar no dia 17, aí a gente conversa sobre o que vocês produzirem durante a semana, lá no dia 17. No dia 17 vai abrir um outro TDE, que daí já é um TDE assim, ó, encaminhando para o fim, perspectivas, tendências, o que vem, o que dá para a gente pensar em termos de gestão de pessoas, né? O que está por vir, como é que vai ser a gestão de pessoas nesse mundo cada vez mais tecnológico, mais robotizado, mais informatizado, como é que vai funcionar, né, a gestão de pessoas dentro dessa nova característica. Então, esse último TDE, que vai abrir só lá na outra sexta, já quase, praticamente um fechamento, e aí, esse TDE a gente conversa no dia 24 de junho. Vai ser a última sexta-feira de junho, 24 de junho, noite de São João, né? 24 de junho, dizem alguns que é a noite mais longa do ano, a noite mais fria, mais longa e tal. Acho que tem um pouco de superstição ou coisa assim, mas é uma das noites mais longas realmente. Me parece que a noite mais longa do ano é 22 de junho, se não me engano. O solstício de inverno, se não me engano, é 22 de junho. Mas posso estar enganado, daqui a pouco é 24. Eu sei que é por ali. É o dia que entra o inverno, eu não sei quando é que entra o inverno. O inverno eu acho que é 22, 21, 23 de junho. É agora. O inverno vai entrar... a Karina está pesquisando, já vai me dizer. Só pelo movimento dela, já vi que ela está pesquisando. Vê aí, solstício de inverno. Solstício de inverno. Assim como o de verão se não me engano, é 24 de dezembro. É na noite de Natal e a noite... Dia 21. 21, solstício 21. de inverno. Então, esse é o pico, né? É o momento que nós temos a maior
o maior período, a maior noite, né? É o período que o Sol está mais distante da nossa região aqui. E aí o verão é a menor noite, lá por... quando entra o verão, que é 22 de dezembro, acho, 23. É a menor noite. O dia vai até às 8 da noite e 5:30 da manhã já está começando a clarear. Os extremos. Não sei por que eu falei isso, até me perdi. Ah, sim, eu estava falando das atividades finais. 24 de junho, então, noite de São João, a mais longa e tal, não sei o quê. É uma sexta, a última sexta de junho, que nós vamos falar do último TDE. E foi um prazer ter estado com vocês e tal, porque aí entramos em julho e no início de julho tem a AS, prova presencial, que vocês têm que ter agendado já, ou está no fim do prazo aí do agendamento, tem que agendar. Já agendaram? Mari, tu não te atrapalha nos prazos, Mari. É agora, eu acho que tem mais uns 4 dias para agendar isso aí, 3, 4 dias. Se não me engano, é até o dia 16, né? Ó, hoje é 10. Sim, é que eu estou organizando junto com as minhas outras poucas provas que eu tenho para fazer. Sim, imagina. Mas enfim. Aí é início de julho. Eu acho que ainda tem uma sexta-feira em julho, eu acho que é 1º de julho, que ainda é antes dessa prova da AS. E que tá, até vou abrir aqui a sala e tal, se eventualmente tiverem alguma dúvida e tal. Mas a prova presencial, essa eu não tenho ingerência, eu não sei como é que vai ser a prova, porque aí é o sistema que aleatoriamente busca num banco de questões, ele vai buscar 10 questões lá, vão ser questões semelhantes à AP1 e AP2, aquele formato, né, de questões objetivas e tal, mas não tenho nem ideia de quais questões que o sistema vai puxar. E é isto. E aí terminou. Encerramos. Muito bem. Então vou falar um pouquinho sobre gestão do conhecimento. Me interrompam, conversem, participem, por favor. Não me deixem a noite toda falando sozinho. Vão dando suas opiniões, seus pitacos aí, tá? Gestão do conhecimento, inclusive tinha uma questão na prova. Gestão do conhecimento é o processo que uma organização institui, organiza, em termos de produção do conhecimento que diz respeito às suas necessidades, né, aos seus propósitos. Então, uma empresa com gestão do conhecimento é uma empresa que sabe absorver o conhecimento das individualidades, o conhecimento dos seus colaboradores. Cada pessoa, quando é contratada na organização, bom, nós já falamos tanto lá no processo de escolha, tem que escolher as pessoas certas. Quais são as características da vaga que tu quer preencher? Né? Que precisa, assim, de domínio, de habilidades, de conhecimentos para trabalhar nessa função, para ser o melhor profissional nessa função? Ok, então vamos desenhar e escrever o perfil da vaga e tal. Vamos procurar no mercado a pessoa que seja a melhor pessoa para esta função. Todos nós temos potencialidades, inteligências, capacidades, mas cada um de nós está mais ou menos alinhado àquela oportunidade. Então, o compromisso, o desafio da empresa é encontrar a pessoa mais adequada àquilo. Uma vez que tenha encontrado a pessoa certa, bom, essa pessoa está chegando na empresa e trazendo toda a sua bagagem, toda a sua experiência, todo o seu conhecimento. E esse conhecimento, ele não pode ir embora com a pessoa se eventualmente essa pessoa, daqui a um tempo, sair da empresa. Nós, quando somos contratados para entregar as nossas habilidades, as nossas competências, entregar aquilo que a gente sabe. Por isso que nos contrataram. Eles nos contrataram para nós, né, entregarmos aquilo que nós sabemos. Mas a empresa tem que ter a capacidade de absorver esses nossos conhecimentos
para não serem perdidos na hora de, né, se eventualmente perde o funcionário vai embora, sei lá, por alguma razão, sai. E agora? Vamos ter que, né, descobrir tudo que ele sabia? Ele levou tudo que sabia, nunca deixou conosco, né? Ele ficou detendo o seu conhecimento, não compartilhando. Não, a empresa tem que ter formas de absorver isso. Então, gestão do conhecimento é reunir competências das individualidades, reunir conhecimento, saber, né, potencializar isso, saber fazer com que isso realmente venha ao encontro do que a empresa precisa e tal, e ter mecanismos de armazenamento, de memória, de registros, né, para a produção do conhecimento. Mais do que isso, precisa explorar o conhecimento, a potencialidade, por exemplo, da Karina, o conhecimento, as potencialidades da Mari, e fazer com que vocês, junto comigo e junto com outros mais, nós possamos produzir ainda mais conhecimento, um conhecimento coletivo a partir das individualidades. Isso é possível? Bom, com certeza, se nós tivermos uma prática de sistematização de discussões, de pensar sobre processos, de buscar aperfeiçoamento de processos, de buscar novas alternativas, de buscar inovação, estabelecer rotinas de encontros, né? Vamos ter o nosso encontro semanal, nosso encontro quinzenal, nosso encontro mensal, não sei. Nós vamos ter lá 15 minutinhos por dia, nós vamos conversar um pouquinho. Ok, pode ser sobre as questões do dia a dia, mas vai ter reuniões, vamos ter reuniões assim uma vez por mês, nós vamos fazer 2 horas de reuniões para a gente pensar em novas possibilidades, em oportunidades que estejam surgindo e que a gente possa aproveitar, em novas tecnologias que estão surgindo e que talvez A ou B ou C saiba e possa trazer para nós. Enfim, um momento de compartilhar conhecimentos e de produzir novos conhecimentos. Isso é gestão do conhecimento, uma empresa que consegue estabelecer condições adequadas para as pessoas oferecerem todo o conhecimento que possuem e, mais do que isso, colocarem em prática a sua capacidade de pensar e de produzir mais conhecimento ainda. Então, se tu tem as pessoas certas, as pessoas, né, mais capazes para cada uma das funções, e se dá espaço para elas continuarem se desenvolvendo e contribuindo para o desenvolvimento da organização, bom, tu começou a ter um processo importante, inteligente de gestão do conhecimento. Está conseguindo produzir conhecimento. Nesse capítulo fala sobre capital humano, sobre capital estrutural, sobre capital intelectual, que são essas dimensões do conhecimento. Capital intelectual, né? O capital intelectual, o capital que se detém em termos de conhecimento, né? Nós temos o capital financeiro, nós temos o capital patrimonial, né? Nós temos os bens, mas nós temos um capital muito importante dentro das organizações, que é o capital humano e intelectual. E isso as empresas precisam cuidar também e fazer ele se multiplicar. Nós temos o capital financeiro e, bom, nós vamos lá no banco, vamos negociar com o gerente, vamos sentar com ele, qual é a melhor aplicação e tal. Nosso dinheiro não pode ficar parado, ele tem que render e tal. O capital tem que, né, se multiplicar, ou pelo menos precisamos preservar ele. Tem o capital patrimonial, né? Precisamos fazer reinvestimentos, precisamos cuidar dos equipamentos, precisamos ter a manutenção, temos, tá? Ok. E temos que, sim, também cuidar do capital intelectual. Gestão do conhecimento é cuidar, prestigiar, valorizar, incentivar o capital intelectual, que é a produção do conhecimento. E como é importante hoje, né? Uma empresa não pode ficar se repetindo. Não, nós sabemos como as coisas acontecem, nós estamos nesse segmento, nesse mercado, e a gente sabe como as coisas acontecem, estamos aqui trabalhando, produzindo e tal, e estabelecemos as nossas rotinas e as coisas estão acontecendo. Bom, se tu ficar nessas rotinas e as coisas estão acontecendo, o mundo está se transformando, outras empresas estão se atualizando e daqui a pouco elas te atropelam.
Então, nós precisamos estar em movimento também. Temos as nossas rotinas, temos as nossas práticas, mas, né, Karina, quem é do administração sabe que a gente fala muito. Tem o PDCA. O que é o PDCA? É girar o PDCA, fazer um planejamento constante. Plan, do, check, action. Plan, do, check, action. PDCA. Planeja, executa, verifica e age corretivamente, replanejando, executando, verificando, agindo corretivamente e sempre. Porque tem esse dinamismo cada vez maior, cada vez mais novidade, cada vez novos processos, novas tecnologias, novas máquinas, novos equipamentos, novos conhecimentos, e precisamos ir avançando. Nossa empresa, para se manter no mercado e tal, precisa estar sempre. E o conhecimento, a gestão do conhecimento é esse processo de estar sempre na ponta, sempre sabendo o que há de novo. Quais são as novas possibilidades? Quais são as novas oportunidades? Quais são as novas tecnologias? Quais são... Como? Né? Produzir conhecimento e, através da produção do conhecimento, produzir novas práticas e assim por diante. Então, esse capítulo fala sobre isso. Esse capítulo fala também sobre compreender, conhecer, e aí é do Howard Gardner. Um estudo do Howard Gardner, que foi feito na década de 90, em 1995, se não me engano. Isso está lá no material que está à disposição do tema 5. Ele fez um estudo sobre as inteligências múltiplas, que todos nós temos. E ele classificou a nossa... Tem vários estudos que classificam os tipos de inteligência, né? Um ser humano tem diferentes tipos de inteligência. O Gardner classificou em 8 tipos. Fez uma classificação em 8 tipos. Deixa eu abrir aqui. Então tem a inteligência, por exemplo, a inteligência matemática, né? A inteligência linguística, a inteligência espacial, está ali no tema 5. Né? Ele classificou as inteligências. E isso é apresentado aqui porque no processo de gestão do conhecimento começa já dentro desta perspectiva e necessidade que as empresas têm de, lá na escolha das pessoas, nessa coisa da escolher as pessoas certas, avaliar as inteligências. Verificar quais são as inteligências de cada um. Todos nós temos essas 8 inteligências. Mas será que a minha inteligência, por exemplo, matemática, é maior ou menor que a inteligência matemática de vocês? Sei. E dependendo da função, nós precisamos de alguém com um elevado nível de inteligência matemática. Mas talvez a gente precise, para determinada função, alguém com um elevado nível de inteligência linguística, um determinado nível de inteligência musical, Quais são as inteligências? Fala, Karina. Tu está apresentando? Não estou apresentando. Ah, tá. Achei que tu ia apresentar, porque eu disse para mim não tá aparecendo. Ah, não, mas eu posso apresentar. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, que eu acho que eu consigo abrir ali bem na página. Ah, tá. É que achei que tu ia apresentar ali, daí eu disse, ué, será que eu tô com ele? Porque eu tô com os 3 aparecendo aqui para mim. Daí eu disse, será que eu mexi? Tá, eu vou apresentar então. Tá. Atendendo solicitações. Apresentar uma janela. Esta aqui. Ó, esse é o tema 5. Então ali, ó, inteligência matemática, capacidade de lidar com números, lógica matemática. Tá? Tem alguns que têm isso, né? E que assim, bom, sempre tive, né? Isso é nato, isso aí nasceu comigo. Eu já tenho essa facilidade desde pequenininho, sempre gostei da matemática, ok? Mas se não é o teu caso, não significa que tu não possa desenvolver. Essas inteligências a gente pode desenvolver. A inteligência linguística, capacidade de comunicar-se pela escrita e pela fala. Ah, eu já tenho mais dificuldade e tal. Mas tu pode desenvolver. Quer desenvolver a tua escrita? Começa a ler mais. E lê, e lê, e lê. Ah, mas eu não gosto de... Bom, tu quer desenvolver a escrita ou não quer?
Tu quer desenvolver a capacidade da fala ou não quer? Quer? Então, primeiro exercício. Lê. Tu vai ver que as coisas vão começar a modificar. Tu vai começar a ampliar o teu vocabulário, a tua capacidade de argumentação e tal, e as coisas naturalmente vão começar a acontecer. Tu vai começar a escrever muito melhor, desenvolver um contexto e tal. Então, é possível desenvolver, sim. Inteligência espacial, inteligência corporal, sinestésica, quer dizer, os atletas, né? Tem alguns que têm uma habilidade já, né, que vem com ele. Outros precisam treinar e vão desenvolvendo. Bom, o que o Gardner está dizendo com isso? Né? Inteligência musical. Acho que eu comentei com vocês já, não sei se comentei, mas eu tenho um filho que é músico. E ele é também professor de canto, professor de educação vocal, né? E tem alunos que já têm uma aptidão e vêm buscar um aperfeiçoamento, mais técnicas e tal. E tem alunos que chegam sem o mínimo de noção, né, da música e do canto e tal. Mas aí vai muito da vontade cada um. E mesmo esses que chegam sem nenhum domínio, e tu olha assim, meu Deus, isso aí não vai cantar nunca. Às vezes eles querem tanto que eles vão, e daqui a pouco estão cantando bem. Então, sim, é uma questão de empenho, de querer, de vontade. E não é simples, né? Não é fácil. Tem que realmente ter vontade. Porque nem sempre temos essas aptidões naturais. Algumas não. Temos níveis bem mais baixos. E alguns, sem fazer esforço, têm níveis bem mais altos. Nós temos isso aí. Estas 8 estão em nós. E em cada um de nós, elas estão em níveis específicos, nossos. Então, a minha inteligência matemática está por ali. A tua inteligência matemática, Karina, está por aí. A tua, Mari, está por aí. É uma. E assim por diante, todos nós. O que a gente tem, e isso é um tema interessante dentro dessa gestão do conhecimento, o que nós precisamos é saber que é possível desenvolver. Agora, as empresas precisam saber também que alguns têm mais facilidade em determinadas inteligências. Então, eu preciso saber quais são as inteligências mais necessárias para esta função, para essa atividade, e vou buscar aqueles que já têm isso mais acurado. Mas tenho que considerar também, isso a gente já falou tantas vezes aqui, tem que considerar também essa coisa da vontade. Não adianta ele ter a inteligência, mas não trazer a vontade. Então é preferível pegar um que não tem tanta inteligência, mas ele vai ter a vontade de desenvolver essa inteligência. E eu oferecendo as condições para ele desenvolver, ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá. Agora, como é que eu desenvolvo ou ofereço as condições para ele desenvolver inteligências? Aí entra outro aspecto que está nesse capítulo também, do tema 5, que é a universidade corporativa, que são os programas de desenvolvimento que são instalados, instituídos, constituídos dentro das empresas. E que teve uma questão, inclusive, na AP2, lá sobre universidade corporativa. Universidade corporativa são estes... Universidade corporativa é uma universidade dentro da empresa. É isso. Mas não precisa necessariamente constituir uma universidade, como algumas empresas têm. Precisa necessariamente constituir uma universidade dentro da empresa para tu ter um bom programa de aprendizagem organizacional. Um bom programa de aprendizagem organizacional pode ser também através de aproximações e parcerias com universidades, com escolas e cursos técnicos. Um programa de aprendizagem organizacional pode ser, dentro da empresa, a promoção de cursos, mas não necessariamente com um caráter de graduação, né? Mas cursos de extensão, curso de treinamento. Aí vai depender de cada empresa, da análise que ela vai fazer, né, das suas condições, das circunstâncias, se vale a pena, vamos fazer uma parceria com a Ubra lá. A Ubra tem o curso de engenharia, tem agronomia, tem isso, tem aquilo, tem
tem cursos de gestão, vou pagar aqui para os meus funcionários, né? Vou pagar a faculdade para eles. E tem muita empresa, tem muito aluno nosso que é a empresa que banca. Porque sabe que é importante ele fazer o curso lá de Sistema de Informação, o curso de Ciência da Computação, o curso de Engenharia. Bom, não importa. Vão matricular e vão pagar. É um programa de aprendizagem organizacional. Está pagando, ele vai lá, estuda na UBRA e está trazendo conhecimento para nós. E está colocando esse conhecimento para o nosso desenvolvimento. Ah, mas o currículo lá do Ciência da Computação da UBRA não é exatamente os sistemas que nós trabalhamos aqui na nossa empresa e tal, a linguagem que eles estão tá meio fora do que... Bom, vamos pensar em fazer um curso aqui dentro? Vamos chamar aí, quem sabe, até os professores de uma universidade ou de outra e ver se eles topam montar um curso específico para nós, aqui dentro. Enfim, inúmeras alternativas existem em termos de aprendizagem organizacional, mas isto é uma preocupação que tem que existir, né? Porque senão tu fica na dependência de contratar sempre bons profissionais, mas esses bons profissionais, eles começam a ficar mais exigentes, né? Precisa pagar mais. E outra alternativa é, bom, tu contrata pessoas adequadas e permite que elas se desenvolvam, que elas adquiram conhecimento através de bons programas. Se eu vou fazer um pequeno curso, se eu vou fazer vários cursos de extensão, se eu vou fazer uma universidade corporativa, é uma universidade, né, que vai dar diploma, que vai diplomar. Mas a universidade corporativa, ela vai conceber o curso bem alinhado ao que a gente precisa aqui, a nossa empresa. Então, faz um curso de graduação, respeitando as diretrizes do Ministério da Educação, né, os currículos, os currículos mínimos necessários, mas complementa com aquilo que tem a ver com a tua atividade, com a tua empresa, com a tua necessidade e tal. E tu forma profissionais específicos para a tua empresa, né, com muito domínio e conhecimento para a tua empresa. Então, são alternativas. Agora, tu fazer uma universidade corporativa, isso vem aí na linha daquelas discussões sobre o quanto nós devemos nos preocupar com a nossa atividade fim e o resto terceirizar, né? Ou o quanto, sim, nós podemos nos preocupar com estas outras questões. A universidade corporativa entra nesse debate. Uma empresa, é importante ter o departamento jurídico na empresa ou o departamento jurídico é melhor terceirizar? A contabilidade, é importante a gente ter a contabilidade dentro da empresa ou é melhor terceirizar? Vamos falar aqui de uma empresa sei lá, qualquer empresa aqui do Vale dos Sinos, aqui, uma indústria aqui. Aliás, tivemos um fato terrível aí essa semana, né, do supervisor que matou o funcionário, né? Viram isso, né? Ficaram sabendo disso? Que coisa horrível, né? Isso nós vamos falar daqui a pouco até, porque é o tema do tema, é o assunto do tema 6. Daqui a pouco a gente retoma. Mas enfim, uma empresa qualquer. O quanto ela deve terceirizar a agência de publicidade e propaganda? Deve contratar a Karina como uma terceira ou deve contratar a Karina para ser funcionária no setor de propaganda, de publicidade e comunicação da sua empresa? Ah, é melhor ter o setor aqui. É melhor ter o departamento jurídico. É melhor ter o departamento de controladoria e contabilidade. É melhor ter a universidade corporativa. Ou, não, contrata um escritório de contabilidade, contrata um escritório de advocacia quando precisar, quando tiver alguma ação, quando tiver alguma coisa, contrata a publicidade e propaganda quando a gente for fazer uma campanha, e manda o pessoal para estudar em universidade quando tu achar que precisa, né, dar um up aí e fazer o pessoal estudar mais. Isso é tomada de decisão. O importante é a gente saber que, né, bom, a gente tem que considerar prós e contras. Tem empresa que vai achar que é mais vantajoso terceirizar isso tudo e se preocupar com a atividade fim.
E tem empresa que vai achar que não, eu acho que a gente tem condições e vai ganhar em termos de volume, de custos e tal, tendo uma estrutura própria. Aí é decisão. O importante é saber que, sim, a universidade corporativa tem que estar no horizonte assim, das preocupações, das estratégias de qualquer negócio. A ideia de universidade corporativa, vamos chamar assim, a ideia da aprendizagem organizacional, isso tem que estar na mente dos gestores. Aprendizagem organizacional, nós temos que estar nesse processo. Se vai ser através de uma universidade corporativa aqui dentro, se vai ser através da UBRA, da Unicinos, da PUC, bom, aí a gente vai decidir. Cursos técnicos, cursos, não sei. Mas é isso. Então, esse é um ponto assim que foi trabalhado no tema 5, gestão do conhecimento, porque quando a gente fala de gestão de pessoas, né, como eu disse agora há pouco, tem a gestão do capital financeiro, tem a gestão do capital patrimonial, tem a gestão de processo, tem a gestão da produção, tem a gestão e tem a gestão das pessoas. E as pessoas, né, é o patrimônio maior, porque elas têm o conhecimento e a capacidade de continuar produzindo conhecimento. Uma máquina é uma máquina. E daqui a pouco ela fica obsoleta e acaba. E tem que trocar ela. Agora, uma pessoa é um conjunto de conhecimentos, de competências, e que pode estar sempre ampliando, sempre crescendo, desde que eu tenha uma boa gestão e um investimento na pessoa. Então, o tema 5 chama, né, para pensar sobre como que a minha empresa vai estar sempre promovendo conhecimento. Como que nós vamos estar sempre promovendo conhecimento. E essa promoção do conhecimento, essa gestão do conhecimento, ela tem a ver com um aspecto que está ali no tema 6, no tema seguinte, que é a qualidade de vida no trabalho. QVT. Estas coisas, elas conversam, essas coisas, elas se conectam. Uma boa qualidade de vida no trabalho passa por uma boa gestão do conhecimento e do processo de aprendizagem organizacional. Se as pessoas percebem com clareza que a empresa tem um programa de desenvolvimento, que ele vai poder se desenvolver, ter essa aprendizagem contínua, seja através de parcerias com universidades, com escolas, com cursos, seja através de um próprio programa de desenvolvimento e tal. Isto cria, é um dos aspectos, não o único, né? Mas um dos aspectos importantes para a pessoa se sentir bem, se sentir valorizada. Olha, eles permitem que eu cresça, permitem que eu me desenvolva, né? Qualidade de vida no trabalho. Isso está no tema 6. A gente já falou sobre qualidade de vida no trabalho várias vezes. O último tema, o tema 6, que fecha a disciplina, ele vai falar sobre gestão da diversidade, ele vai falar sobre ética e vai falar sobre QVT. Mesmo que QVT, qualidade de vida no trabalho, já tenha sido um tema que muitas vezes se atravessou nas nossas aulas anteriores, nas nossas conversas, quando eu concebi essa disciplina, eu pensei, mas nós temos que terminar com QVT. Mesmo que ele vá aparecer antes. O fechamento tem que ser com QVT. Então a gente vai falar também sobre gestão da diversidade e ética, mas nós vamos pular esse pedacinho, porque ele é o TDE da semana que vem, vamos deixar para falar semana que vem, mas vamos falar um pouquinho sobre QVT hoje. Porque o QVT, a qualidade de vida no trabalho, é, em última instância, o propósito maior. Assim, ó. Se nós temos pessoas com uma boa qualidade de vida no trabalho, nós temos a primeira condição, a condição básica para essa empresa prosperar. Se não tem qualidade de vida no trabalho, a gente já falou tantas vezes aqui, em algum momento isso cobra preço. Em algum momento, né, as coisas vão começar
a não apresentar os resultados que a gente espera. Então, cuidar da qualidade de vida das pessoas no trabalho. Para isso, eu preparei uma leitura breve hoje, assim, que eu vou fazer, que é uma página, duas, enfim, desse livro aqui, Síndrome de Burnout. Síndrome de Burnout. O estresse ocupacional do professor. Esse livro foi uma publicação da Ubra e fala da síndrome de burnout na educação. Mas a síndrome de burnout não se manifesta ou não aparece apenas na educação. Ela se apresenta na área da saúde, em várias áreas, né? Enfim, onde tem interação humana e onde o clima e o ambiente organizacional não é adequado, os riscos, né, do surgimento da síndrome de burnout são expressivos, são reais. Então deixa eu ler um pouquinho assim, para a gente pensar um pouco sobre isso, e até porque eu já disse, né, nós vamos lembrar desse fato aí, dessa empresa aqui no Vale dos Sinos que teve essa notícia horrível essa semana. Diz o seguinte: síndrome de burnout. Burnout é a expressão inglesa para designar aquilo que deixou de funcionar por exaustão de energia. Deixa eu parar a apresentação aqui, senão fica todo o tempo essa tela na gravação e eu já estou com outro tema. Isto. Tudo bem? Tudo tranquilo por enquanto? Estão aí firmes, aguentando? Vou ler agora. Mas vou tentar ler assim, segurando a atenção. É difícil. Sexta-feira, essa hora, segurar a atenção lendo não é fácil, mas eu vou tentar. Vou tentar. Me ajudem. Força. Burnout é a expressão inglesa para designar aquilo que deixou de funcionar por exaustão de energia. O termo burnout foi inicialmente utilizado em 1953, quando da publicação do estudo de caso de Schwartz e Will, os dois autores. O nome do estudo ficou conhecido como Miss Jones. Nesse estudo é descrita a problemática de uma enfermeira psiquiátrica desiludida com seu trabalho. Após uma breve ausência de seu trabalho, Miss Jones, que é a enfermeira, Miss Jones sentia-se trabalhando abaixo de sua capacidade. Percebia insatisfação por parte de seus colegas e observava que estes interagiam menos com seus pacientes. Ela tinha a impressão de que os pacientes se afastavam, estavam mais negativistas e resistentes, apresentavam um aumento de comportamentos agressivos e hostis e realizavam mais cobranças sobre o seu trabalho. Miss Jones passou a sentir-se irritada e ressentida com os pacientes. Sua atitude negativa refletia-se na forma como ela se aproximava deles. No entanto, Miss Jones não poderia suportar a sua própria hostilidade. Escreve ela: minha hostilidade para com eles foi muito perturbadora. Como consequência, ela se culpava pelo fato de não poder cumprir seus objetivos profissionais e as expectativas da instituição. A fim de evitar interações negativas, começou a se afastar dos pacientes e manter somente contatos breves e essenciais. Ademais, sentia-se cansada, desinteressada, ficava esporadicamente doente. Assim, reduziu sua ansiedade e seu desconforto. Se não fazia nenhum esforço com relação aos pacientes, aí não falhava. Se não se envolvia, evitava a hostilidade e a culpa. Em 1960 foi publicada a novela A Burnout Case, de Graham Greene, que narrava a história de um arquiteto famoso pela construção de igrejas e que fora acometido por um forte sentimento de desilusão e indiferença pela sua arte e pela sua vida, e como consequência abandonara sua profissão.
Os sintomas e sentimentos descritos pelos dois profissionais são os que hoje se conhece como burnout. A tônica na desilusão e desistência dos propósitos fundamentais da profissão é mantida. E aí segue, começa a falar de outros estudos que começaram a identificar, né, estas manifestações de desilusão, até que chega aqui, que eu quero ler uma parte aqui para a gente finalizar. Aí ele traz, assim, depois desses outros exemplos. O que tem emergido na maioria das investigações é a definição de burnout como um fenômeno psicossocial que ocorre como uma resposta crônica aos estressores interpessoais ocorridos na situação de trabalho. Burnout não é um problema do indivíduo, mas do ambiente social no qual ele trabalha. Burnout é uma experiência individual que é específica do contexto do trabalho. A síndrome de burnout é o resultado da constante e repetitiva pressão emocional associada com intenso envolvimento com pessoas por longos períodos de tempo. Essa experiência ocorre dentro de um complexo contexto de relações sociais envolvendo ambas as concepções pessoais, o eu e o outro. Ocorre principalmente em profissões que envolvem serviços, tratamento ou educação. Ou seja, as que envolvem algum tipo de cuidado numa relação de atenção direta e altamente emocional. Então, a síndrome de burnout, ela atua assim nos nossos ambientes, onde tem essa interação e tal. Para outros dois autores, Maslach e Leiter, a síndrome de burnout ocorre sempre que o lado humano do trabalho não é considerado. Conforme os autores, o mundo do trabalho é uma arena agressiva na qual o indivíduo tenta sobreviver, sendo a síndrome de burnout o fracasso dessa tentativa. Outro autor Moshinsky, pensa ser a conta que o indivíduo deve pagar por trabalhos que excedem os limites de sua capacidade, que é essa coisa do estresse, do limite. Finalizando, apesar da diversidade de conceituações atribuídas a burnout, ocorre uma unanimidade entre os pesquisadores à medida que todos assinalam a influência direta do mundo do trabalho como condição para a determinação dessa síndrome. Então, síndrome de burnout é o estresse no trabalho, é o estresse do ambiente de trabalho. Tu começa a perder a tua capacidade de querer fazer as coisas, de fazer as coisas, tu perde a força. Bate o desânimo, tu te desgosta da tua profissão, das tuas escolhas, né? Aquilo começa a ficar... Nessa perspectiva, a definição, com uma aceitação quase universal em termos de investigação, fundamenta-se na ótica social-psicológica, conceituação implícita no seu instrumento de medida, e é um construto formado por três dimensões relacionadas, mas independentes. Exaustão emocional, caracterizada pela falta ou carência de energia e entusiasmo, e sentimento de esgotamento de recursos. Despersonalização, que ocorre quando o profissional passa a tratar os clientes, colegas e a organização de forma distante e impessoal. E baixa realização no trabalho, caracterizado pela tendência do trabalhador em se autoavaliar de forma negativa. Ele se torna insatisfeito com o desenvolvimento profissional e experimenta um declínio no sentimento de competência e êxito. Bom, e aí vai. Se estende porque é, né, um estudo que é ainda, né, desenvolvido e tal, mas que decorre destes desajustes, né, desses desequilíbrios no ambiente organizacional, e que existem, e que fazem com que inúmeros trabalhadores tenham esse sentimento de
de frustração, de tristeza, de desânimo, né? Tantas pessoas com esse sentimento de desânimo. Então, muitas vezes a gente tem a preocupação e a correção na escolha das pessoas, a gente consegue fazer lá o nosso processo de seleção adequado, escolhe as pessoas certas e tal, mas isso não vai ser suficiente, né? A gente tem a escolha das pessoas certas, a gente, né, desenvolve algumas políticas de integração, a gente tem uma remuneração adequada e tal, mas a gente tem que estar atento a todos os aspectos que interferem no dia a dia das pessoas, nesse ambiente organizacional, nesse clima psicológico. Agora imaginem o clima desta empresa, fazendo agora referência ao fato, o clima que essas pessoas, vocês viram, já tiveram alguns depoimentos ali, os colegas, disseram que o supervisor era muito agressivo, era um cara muito, né? Não sei, as investigações estão aí acontecendo e vamos ver quais serão as conclusões. Mas existem, né, depoimentos ali de que existia conflitos fortes deste supervisor com a sua equipe. Mas chegar a ponto de ele, com um estilete, agredir, ferir mortalmente o seu colaborador, por uma discussão do horário do café, uma coisa assim, né? Parece que é uma coisa assim, o horário do cafezinho. Mas é claro que não foi aquilo foi né, o momento final. Olha, aumentou a audiência. Quem é que está aí, Karina? Me apresenta aí. Não ouvi, não abri o microfone. Eu Deu? Pode falar. Agora deu, agora. Eu sou filho dela, E qual é o teu nome? Matheus Reis Jeremias. Oh, Matheus, que prazer, Matheus, que bom. E esse é meu professor Jefferson. E essa é minha colega Mari. Olha aí, estamos na aula aqui. Então, Tu também vai na aula, né? Mas tu vai de manhã, é isso? Ou tu vai de Eu vou tarde? para aula e uns dias de tarde. de tarde. Muito bem, muito bem. Então tá bom. Mas que coisa, né? Que legal, Matheus. Pode ficar aí, seja bem-vindo. Mas é uma coisa maluca a gente pensar que num ambiente de trabalho pode chegar a esse extremo, né? Onde é que está a gestão da empresa que não percebeu esse clima, né? Porque ali foi o fato derradeiro. Mas é óbvio que tu tinha problemas sérios aí dentro desse ambiente de trabalho e, né, não fez nada. Deixou chegar nesse extremo. Mas é isso, né? A qualidade de vida no trabalho, ela precisa acontecer, e essa síndrome de burnout é uma manifestação de equívocos na gestão de pessoas e na gestão da qualidade de vida dos trabalhadores. Então precisa ter programas adequados. Eu acho que começa com uma coisa que a gente já falou algumas vezes aqui, que é um bom sistema de comunicação. Tu dar espaço para as pessoas se manifestarem. Um sistema de comunicação efetivamente de duas vias. Tu não pode ter um sistema de comunicação onde tu só transmite o que deve ser feito, onde tu determina as coisas, mas uma via que permita a construção coletiva, né? Tu fala, mas tu ouve, tu dá espaço para as pessoas se manifestarem e tal. Isto é um aspecto muito importante dentro da política de valorização. Tu tem que estar cuidando da remuneração, do salário, de tudo que a gente tem falado aqui, né? É cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. A gente fecha, né, esses conceitos todos da disciplina de gestão de pessoas, falando de qualidade de vida no trabalho, porque, insisto, em última instância,
É isso que a gente precisa promover. Se as pessoas têm um bem-estar, se têm qualidade de vida no dia a dia do trabalho, e essas pessoas têm as competências adequadas, e têm as condições e estão bem, bom, a tendência é que vão entregar o melhor possível, vão entregar muito, né? E vão contribuir para o melhor resultado. Agora, se as coisas não funcionam bem, se tu não cuida da integralidade, se tu não cuida do humano, vai ter problemas. Fala, Karina, enquanto eu tomo uma água. Então, tá só assim, ó, um gerenciamento de equipe, né? Porque muitas pessoas estavam reclamando no caso desse chefe, né, supervisor, que ele já tem conflito não com um, com vários, mas não tinha ninguém para supervisionar ele, que ele já estava tendo esses conflitos para deixar chegar nesse ponto, né? Então, quer dizer, assim, não tinha uma outra, um gerenciamento maior para cuidar das pessoas, então isso aí estava gerando um estresse para muitas pessoas, né? Então, o que eu quero dizer assim, ó, essa síndrome de, como que é? Burnout. Isso provavelmente já estava acontecendo na equipe, né? Porque muitas pessoas estavam provavelmente tendo já deixando de produzir, deixando de ter esse incentivo de ir trabalhar, de fazer os planos, né? Ter planos de crescimento dentro da empresa, por ter um supervisor assim, porque isso acaba deixando a gente deixando a gente, como é que eu não estou conseguindo me expressar, mas Impotente. Não, mas é isso. a gente vai deixando de produzir, vai deixando de querer ser alguém lá dentro da empresa. E daqui a pouco eles até estavam atingindo índices de produção naquela base da pressão, do medo, da opressão, que a gente também já tanto falou aqui, né? Mas isso tem um limite, né? Ninguém aguenta trabalhar sob pressão o tempo todo, com esse mal-estar. Isso vai se manifestar numa doença, a pessoa vai começar a faltar, a pessoa vai ter problemas. Nesse caso, não foi doença, não foi falta de trabalho. Nesse caso, foi pior ainda, né? Perdeu a vida por um desajuste, perdeu a racionalidade, a pessoa enlouqueceu para chegar nesse ponto. Mas é que é um acúmulo, né? E é a falta. E é um mundo de tanta pressão, né, Karina? É um mundo assim onde que a gente não pode cair nessa, né? De que tem que produzir, tem que atingir meta, tem que custe o que custar. Não, cuida das pessoas em primeiro lugar. E elas vão te entregar. Elas vão te entregar, né? E aí, dessa síndrome, daí já gera uma depressão, né? E aí, depois, para a pessoa se levantar de novo, aí é bem mais complicado. É complicado. Síndrome de burnout. Quem se interessar, eu deixo à disposição de vocês. Posso presenteá-las aí, se quiserem. Muito legal. Eu me interesso em ler. Tu tem ele em PDF? Não, eu tenho ele impresso, mas eu tenho exemplares, se quiserem. Só que aí a gente tem que combinar lá um lugar para vocês pegarem lá na Ubra. Tá, vamos Vocês combinar. duas são do campus de Canoas, né? Sim. Se quiserem, eu tenho exemplares. Então tá. A gente pode... Me manda em mensagem ali que a gente combina ali. Eu deixo deixo em determinada sala ou na coordenação e vocês deixam aos cuidados de vocês. Se quiserem, enfim. Mas é interessante, legal. É um tema interessante, né? Sobre o estresse. Apesar desse livro ter sido um livro que a Ubra e a Adubra, que é a Associação dos Docentes, que eu acho que eu já comentei com vocês, que eu faço parte da direção da Adubra, Associação dos Docentes da Ubra. A Adubra que patrocinou esse livro e tal, e entregou um exemplar para cada professor, mesmo que seja assim, com alguns capítulos mais direcionado à atividade docente, tem muita coisa aqui que fala da síndrome de burnout em todos os ambientes, né? Do que é a síndrome de burnout, qual é a origem e tal. Então é um livro que não é só para professores.
Então é isso, né? Quer dizer, a gente termina a disciplina com QVT, por isso que eu, né, quis colocar esse tema no final, assim, porque a gente precisa ter isso sempre, né, sem querer ser, mas já sendo repetitivo. A gente precisa ter no horizonte. Como é que tá? Como é que nós estamos cuidando das pessoas, né? Como é que está a qualidade de vida das pessoas? E quando a gente tem esse cuidado, a gente vai ter, no médio e longo prazo, resultados muito melhores. Essa coisa da pressão e da exigência e do estresse e tal, ela pode trazer resultados no curto prazo, mas ali na frente ela vai cobrar um preço, que é bem maior do que tu ir cuidando das pessoas, valorizando e investindo nelas, e isso aumenta o teu custo, mas tu tem um retorno muito maior ali na frente, muito maior. Isso é comprovado. As empresas que têm políticas de gestão de pessoas, que realmente cuidam das pessoas, que valorizam, tem resultados muito superiores à média de mercado. Isso tem pesquisa, não é assim uma teoria assim que na prática é diferente. Não, isto é com base nas práticas de gestão de pessoas, com base nas práticas de mercado. Ok, nós não vamos falar hoje sobre, até porque já estamos nos aproximando do fim, nós não vamos falar de gestão da diversidade e ética, porque este é o tema do TDE, que abriu hoje. E aí, sobre esses dois aspectos, que fazem parte do tema 6, a gente vai conversar semana que vem. Gestão da diversidade, se tiverem, assim, algum exemplo, algum depoimento que possam trazer semana que vem, para a gente pensar um pouco sobre isso. Como é que se dá hoje? É um tema contemporâneo, é um tema importante, é um tema cada vez mais presente. Como é que está a gestão da diversidade? E a ética? Como é que a empresa, como é que é o código de conduta, como é que é o código de ética da empresa, como é que a ética é trabalhada nas práticas, nas orientações, nos códigos e nas práticas? Porque tem empresa que tem código de ética, mas no dia a dia ela tem práticas não tão alinhadas ao seu código de ética. Então, o código de conduta, né? Como é que está isso posto? Aí esse é o tema do TDE dessa semana, e como eu disse lá no início, o TDE da outra semana vai ser gestão de pessoas. Hoje e o que está por vir. Como vai ser essa gestão de pessoas nesse mundo, especialmente nesse mundo cada vez mais tecnológico, mais robotizado, mais, né, virtual, mais... O que vai mudar nessas interações humanas? Como é que vai ficar o humano no meio de tanta tecnologia? O que está por vir? Aí a última reflexão que a gente faz lá no último TDE. No solstício de inverno, na noite mais longa do ano. Certo, gurias? Alguma coisa a mais? Não? Exceto que vamos descansar, vamos para o final de semana, e aí semana que vem voltamos. Estou aqui já interrompendo a gravação, inclusive.